Oi, gente, bom dia, muito bom dia. 17 de fevereiro de 2025 e é muito bom poder te encontrar por aqui para a gente conversar um pouco sobre a palavra de Deus. A leitura de hoje é também a leitura que foi feita ontem da igreja pela manhã, onde nós falamos sobre oração e jejum. E eu vou pegar apenas dois versículos, que é o versículo 19 e 20 de Mateus 17. Aliás, três versículos, 19 a 21 de Mateus 17. Deixa eu só contar o contexto. O contexto é que os discípulos estavam descendo, juntamente com Jesus, do Monte da Transfiguração. Estavam descendo com ele Pedro, Tiago e João. E embaixo estavam todos os outros 9 discípulos. E um pai desesperado porque o seu filho era epilético e o inimigo pegava, as forças das trevas, pegava esse menino e jogava ele no fogo, na água, usando a enfermidade que ele tinha para tentar matá-lo. E às vezes acontece isso. Algumas pessoas que sofrem de epilepsia podem correr o risco de ter uma crise de epilepsia no meio de um trânsito, por exemplo, seja ela como um transeunte a pé ou seja ela um motorista, e isso pode trazer algum transtorno, um dano físico mesmo, literalmente, no sentido até de morte, pode ocorrer até a morte. Então o fato é que o pai ficava desesperado porque ele via quantos riscos o filho dele corria por causa das crises epiléticas que ele enfrentava. E Jesus identificou nessas crises epiléticas também uma ação do inimigo. Eu não estou dizendo que a crise epilética ou que qualquer outro tipo de enfermidade seja demoníaca, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existem algumas enfermidades que o inimigo se esconde por trás dela, amplia a força dela e tenta inclusive matar as pessoas. Entende? Por exemplo, enfim, você já entendeu, eu não vou dar mais exemplo para evitar que as minhas falas saiam do contexto. Né? Hoje em dia tem muito isso. Então, os discípulos que estavam lá, os 9 que estavam embaixo, não estavam conseguindo expulsar aquele demônio, não estavam conseguindo curar nem a enfermidade física e nem a enfermidade espiritual daquele menino. Jesus chega, expulsa o demônio e, no particular, os discípulos perguntam para ele assim: por que nós não podemos expulsá-lo, o demônio? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui a colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa, senão por jejum e oração. Esta casta, ele não está falando aqui, ao que tudo indica, não se refere a uma hierarquia demoníaca. Esse tipo de demônio precisa disso. Ele está falando aqui sobre uma forma de operação demoníaca que passa despercebido porque se camufla no meio de enfermidade. Então, para que eu possa perceber que uma enfermidade que está em mim, ela tem procedência maligna, eu preciso ter discernimento espiritual. E para eu ter discernimento espiritual, eu preciso que os meus exercícios espirituais, que a minha vida espiritual, esteja em condições de fazer esse discernimento. Entende? Para eu poder tratar a causa do negócio. Como eu disse ontem, de manhã e à noite, e parece que o que eu disse à noite foi contraditório com relação ao que eu disse de manhã, não sei se você percebeu, eu falei assim: quando acontecer alguma coisa, procura um médico. Foi o que eu falei à noite. Mas de manhã eu falei: quando acontecer alguma coisa, de manhã eu falei: se você tiver com baixas de algumas alterações hormonais, isso pode ser um problema que pode ser facilmente confundido com uma ação demoníaca, uma depressão, de repente, uma queda de uma variação de humor, pode ser facilmente confundido com o ataque do inimigo, quando na verdade pode ser alterações hormonais. Aí eu falei: procura um médico. Aí à noite eu falei: quando acontecer alguma coisa, procure oração, procura melhorar a sua vida espiritual, que pode ser que resolva isso. Não é contradição, depende daquilo que está acontecendo. Depende daquilo que está acontecendo. Nesse caso aqui especificamente, Jesus de cara teve o discernimento que aquilo ali tinha uma operação maligna por trás. E a gente precisa melhorar a nossa condição espiritual para que a gente tenha esse discernimento do que está acontecendo na minha vida. É espiritual ou é físico? É só emocional? O que está acontecendo? Por que está acontecendo? E eu vou ter esse discernimento quando eu melhorar a minha condição espiritual. E aí cabe uma pergunta: como anda a sua vida espiritual? Como anda a sua vida espiritual? E por vida espiritual eu estou falando sobre a comunhão com Deus. Não é vida religiosa. Tem diferença entre vida espiritual e vida religiosa. Muitas vezes nós somos muito ativos, muito práticos, muito pragmatas no desenvolvimento da vida cristã,
no sentido religioso, tá? Do cumprimento das tabelas, dos calendários e tudo mais, mas somos negligentes na vida espiritual. O tema dessa live é mantenha a base. Manter a base é uma linguagem de artes marciais. Manter a base, você manter uma estrutura, é um movimento, é uma estrutura que você mantém corporal que te permite atacar e defender. Manter a base. A gente precisa manter a base. E aí a gente ampliando essa visão, por exemplo, manter a base da casa. Eu preciso manter minha casa em ordem, com um clima bom de se estar, porque é a base da minha vida. É muito ruim quando a pessoa não tem prazer de voltar para casa. A base está ruim, a base está mexida. É ruim quando a pessoa chega a hora de termina o horário de trabalho, a pessoa não quer voltar para casa, isso é muito ruim. Entendeu? E também a gente tem que manter a base espiritual. Qual é a base espiritual? O texto fala aqui, ó, fé, oração e jejum. Essas coisas nunca podem ser tiradas da vida espiritual. A gente não pode, em detrimento dessas coisas, fazer as demais coisas. Né? Jesus falou com Marta: Marta, você está muito ocupada para tentar me atender, fazer um almoço bonito, gostoso para a gente, mas você está negligenciando a sua vida espiritual. Então a gente tem que manter uma coisa e outra. Né? Os discípulos, que eles andavam com Jesus, mas eles não tinham uma base sólida. É por causa disso que eles não conseguiram ter discernimento espiritual e nem libertar aquele menino. Né? E quando a gente não tem uma base sólida, a gente é menino na fé. Né? Menino na fé. O menino na fé, ele olha para o lado, ele olha para si mesmo, mas ele não olha muito para Deus. Esse é um menino na fé. E às vezes a pessoa, ela ora, ela jejua, ela participa das coisas de Deus e ainda é menino na fé. Jesus falou, por exemplo, sobre um fariseu que jejuava 3 vezes por semana, fazia suas orações, fazia suas doações no templo, e ele se gabava disso, ele se achava melhor espiritualmente do que as pessoas que não faziam isso. Isso é meninice na fé. É alguém que não discerniu ainda o que é a vida cristã, o que é a caminhada cristã. A pessoa que é madura na fé, ele olha para dentro de si mesmo, ele olha para Deus, ele quer melhorar a sua condição, ele não quer... as pessoas precisam mudar, as coisas, tudo que eu quero que mude, eu preciso mudar primeiro dentro de mim, entende? E não me preocupar com os outros não, eu faço a minha parte, eu vou manter a minha base, né? Então, o que é fé? Fé é crer em Deus, logicamente, tem pessoas que são crentes, mas não creem em Deus. Jesus falou, aquele que se aproxima de Deus precisa crer nele, né? Precisa crer nele. Então, crer em Deus, voltar para a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, isso alimenta a fé. E a fé alimenta também a oração, que é a comunhão com Deus, é a busca pelo Senhor. E essas coisas podem ser mais, como é que eu vou dizer? Elas podem ser mais aprofundadas e ser uma base mais sólida quando é regado com jejum, quando eu abro mão de determinadas coisas, principalmente da alimentação, para eu, em penitência, né, a mim mesmo, em renúncia, em sacrifício. Não é sacrifício para salvação, mas sacrifício espiritual. Quando eu faço isso, então eu vou voltar-me mais para dentro. Então eu vou dedicar mais tempo em oração, mais tempo na fé, mais tempo na palavra, sabe? Eu vou me dedicar de forma mais incisiva à Bíblia, para fortalecer minhas bases. É bom a gente lembrar que antes de Jesus começar a sua vida pública, ele ficou 40 dias, 40 noites de jejum e oração no deserto, dependendo exclusivamente da graça de Deus. O jejum ele só tem sentido quando ele é uma busca pelo crescimento espiritual, pelo desenvolvimento, para fortalecer as minhas bases. Então ele só tem sentido quando ele é assim, né? Ele é um investimento profundo na vida espiritual. E faz muita diferença também no contexto da vida. Olha só, um corredor, por exemplo, de maratona não, vamos pensar que um corredor de 100 metros rasos, alguém que dá aquele tiro de corrida, tá aí a Sandra, que é mãe de atleta, né? Triatleta, né, Sandra? Então, a pessoa dá um tiro de corrida de 100 metros. Você vê ali segundos, né? Correu em segundos. Mas quanto tempo passou em preparação? O mais importante para a vida é a preparação, é a base. Você você vai na igreja, escuta uma mensagem que fala tudo o que você precisava ouvir. Nossa, como Deus usou o pastor fulano, como Deus usou o Beltrano, como Deus usou isso assim para falar ao meu coração. Você não sabe quanto tempo essa pessoa passou jejuando, orando, buscando a Deus, para que a palavra de Deus estivesse dentro dele, para que ele pudesse falar a palavra de Deus. Sabe? Então, assim,
os sacrifícios anteriores, eles são importantes para que as coisas aconteçam. A gente é muito pragmata, como eu falei. A gente assim, quer sempre fazer as coisas, a gente quer sempre estar em ação. Né? Quer sempre estar em ação, querer fazer as coisas. Mas é importante manter a base. Eles queriam expulsar esse demônio. Ia ser muito bom para eles se eles conseguissem fazer isso. Mas eles não tinham a base suficiente para realizar essa operação contra essa casta de demônios que ficava disfarçada ali. Eles não tinham condições de fazer isso. E muitas vezes o que não nos dá condições de realização é a base enfraquecida. É quando a gente não mantém a base. É quando a gente não dedica tempo em oração, na leitura, na meditação, na fé. Quando a gente não dedica tempo em jejum. Quando a gente não faz as práticas espirituais. Então, tudo mais que a gente faz é vento. É vento que passa e não deixa fruto nenhum. Então, às vezes você escuta o pastor pregando lá 45 minutos no domingo. E as coisas que ele falou encaixaram direitinho com a sua vida. Não foi o que ele falou, é que Deus revelou. E Deus revelou por quê? Porque a base está mantida. Teve uma preparação espiritual para aquele momento. Porque pregar não é só ler um texto e sair falando. Tem pastores que assistem aí a live, depois os irmãos podem comentar embaixo aí, os meus queridos pastores aí, podem comentar embaixo aí sobre isso. O tempo de preparação, o tempo de leitura, o tempo de oração, o tempo de jejum, o tempo que se gasta para preparar uma mensagem. Você fica a semana inteira preparando uma mensagem para pregar ela meia hora, 40 minutos, para que Deus fale ao coração das pessoas e mexa com o coração das pessoas. Então é por isso que é importante manter a base. A base me dá segurança na defesa e me dá prontidão para o ataque necessário quando assim for necessário, né? Quando for pedido de mim isso. Então, mantenha as bases. Como é que anda a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida espiritual aí? Vamos melhorar isso aí? Vamos dar uma ajustada nisso? Vamos manter a base? Vamos fortalecer essa base aí? A gente muitas vezes tem medo da vida, de encarar os processos que a vida oferece, porque a nossa base está enfraquecida. Precisamos fortalecer a base. Né? O texto termina dizendo assim, ó, se você tiver fé, nada te será impossível. Você não vai ter medo disso, daquilo, você vai ver que tudo é possível àquele que crê. Não está escrito? Mas para eu manter a fé, eu preciso de muita meditação, oração, preciso de jejum, eu preciso me aprofundar na minha comunhão com Deus. Que quando a minha comunhão com Deus está aprofundada, está firme, fica mais fácil para eu encarar os desafios que a vida oferece. Jesus falou que a vida oferece para a gente mal todo dia. Ele fala, basta cada dia seu mal. Todo dia você tem desafios a enfrentar. Como que você vai enfrentar os desafios com a base enfraquecida? Vamos fortalecer nossas bases? Que Deus te abençoe. Um forte abraço a todos os irmãos que aí estão. Os pastores que estão aí, que estão assistindo essa live, escreve embaixo aí como é que é a preparação, para que os demais irmãos lendo percebam que não é apenas ler um texto bíblico e pregar, mas é realmente uma preparação espiritual para dar um conselho, para fazer uma intercessão, para fazer uma prática de oração no sentido de oratória, né? Tudo isso é preparação espiritual que fortalece a gente para o exercício do ministério. Deus te abençoe e te dê força nos desafios que a vida te apresenta. Amanhã, se Deus permitir, a gente se encontra aqui.